Hoje nós estamos no 86º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é todo corpo harmoniosamente ajustado e unido. Efésios, capítulo de número 4, o versículo é o de número 16, que diz o texto: do qual ou de quem todo corpo bem ajustado, ligado aqui é unido, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação ou para a sua própria edificação em amor. Obrigado, pode ocupar o assento, sempre exaltando a Jesus. Cristo é tanto a fonte de vida quanto a finalidade da igreja. A igreja está em busca de cada vez mais ser semelhante a Cristo, cada vez mais ser parecida com Cristo. Esta é a nossa finalidade. Quando cada crente passa a ter a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. E como Cristo pensa? De acordo com a palavra. Que no caso é ter a mente de Cristo, né? É estar sob o seu governo. Então toda pessoa que está debaixo do governo de Deus, o reino de Deus foi manifesto na vida dessa pessoa, ela vai estar debaixo do comando desse cabeça, porque ser membro do corpo de Cristo é agir de acordo com o cabeça. Quem dá as coordenadas para o corpo é quem? É o cabeça. Logo, por isso que eu digo, nós não temos vida própria, nós vivemos sob o comando do cabeça. Se o cabeça dizer para, a gente para. Se o cabeça dizer anda, a gente anda. Se o cabeça dizer vem, a gente vem. Se ele mandar vai, a gente vai. Ou, em outras palavras, tudo que ele manda, a gente faz. Então nós, assim como a mão não faz o que ela quer, assim como o pé não faz o que ele quer, ou seja, todo membro do corpo, ele age de acordo com a cabeça. Assim somos nós em Cristo Jesus. Então todo o corpo atua harmoniosamente, e assim Deus é glorificado na sua igreja. Então o apóstolo Paulo, aqui agora ele diz, ele falando de Cristo como cabeça, a igreja o corpo, ele diz assim, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Ligado aqui seria melhor traduzido como unido. A palavra, vamos lá, todo o corpo, a palavra todo aqui já diz tudo, é o todo. Embora nós sejamos muitos membros, nós somos um só corpo, tá certo? Embora Paulo usa, ele faz aqui essa linguagem, né, de forma metafórica, e ele nos faz essa comparação, ele compara a igreja do Senhor Jesus Cristo, a unidade da igreja em Cristo, como um corpo do ser humano, né? Então, você perceba que aqui todo o corpo. Então, embora nós sejamos vários membros, um representa a orelha, um representa o olho, um representa a pele, outro representa os tendões, outros os nervos, e assim vai. Então, cada um desse membro, ele não pode ser por si só, tá certo? Ele corresponde a um todo, a um corpo completo. Porque uma pessoa, se ela é mão, se ela estiver sozinha, ela não pode dizer que é o corpo, vai dizer apenas uma mão. Então, Deus, o nosso Deus, ele trabalha com todo o corpo, tá certo? Agora veja só, a nossa vivência como membros do corpo de Cristo não pode ser fragmentada. Por que não pode ser fragmentada? Se você ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, Jesus exorta a igreja de Sardes e diz lá: ainda tens alguns em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Então veja, aquela igreja estava fragmentada, porque Jesus exorta e diz: olha, ainda tens em Sardes alguns que não contaminaram. Ele não está dizendo todos, aquela igreja estava fragmentada, porque alguns estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas uma boa parte daquela congregação estavam vivendo uma vida pecaminosa, que não agradaram a Deus. Então a igreja, a caminhada, a vivência da igreja não pode ser assim fragmentada, tá certo? Nós temos que viver verdadeiramente como um corpo. Agora veja só,
Mas a nossa vivência como membro do corpo de Cristo tem que ser em unanimidade, conforme nós vemos em Atos 1,14, que diz lá: e todos estes perseveravam unanimamente. Lembra em Atos 2, como nós já vimos? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, veja, todos. A Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então a Bíblia não coloca aqui que foi alguns estavam, alguns foram cheios, não, todos. Então Deus não conta com uma igreja fragmentada, separada, dividida. Deus conta com uma igreja inteira, Deus conta com uma igreja na sua totalidade. Veja só, em Números capítulo 1, versículo de número 2, olha que texto lindo. Deus ordena a Moisés para levantar um censo, que é numerar numerar as pessoas, né? O número de pessoas que existe na nação. Veja só: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Só aqui, ó. Então, tomai a soma de toda a congregação. Veja, Deus não falou tomai a soma de alguns da congregação. Deus falou tomai a soma de toda a congregação. Deus não trabalha com um povo fragmentado, tá certo? Deus trabalha com o corpo inteiro. Deus não só trabalha com uma mão, ou com outra, com um pé, ou só com um rim, não. Deus trabalha com cada membro do corpo. Deus, ele conta com cada membro para somar, acrescentar, ó, tomai soma, veja, tomai a soma. Então Deus conta conosco para acrescentar, Deus conta conosco para somar, nunca para subtrair, nunca para diminuir, nunca para retroceder. Deus conta com você, Deus conta comigo só para somar, para acrescentar, tá certo? O Senhor, e escute, o Senhor não nos vê como se fôssemos números, ou seja, apenas mais um, até porque a Bíblia diz em Isaías 49:1 que o Senhor nos chama pelo nome. Então quando fala tomar e soma aqui, não é que Deus está tomando que as pessoas sejam números, mais um, não, mais um apenas, aí não. Deus, ele conhece cada membro do seu corpo pelo nome. E essa aqui, perceba só que coisa maravilhosa é isso, porque esse é até mesmo o modelo de pastoreio de Cristo, tá certo? De chamar pelo nome. Quando você faz uma leitura de a terceira epístola de João, o capítulo único, verso 15, João fala assim, ó: saúdam-vos os amigos, cada um pelo seu nome. Então é dever de um líder espiritual, alguém que pastoreia a igreja, é dever dele saber o nome de cada membro do corpo, tá certo? Se ele quer seguir o modelo de pastoreio de Jesus, ele tem que conhecer cada ovelha pelo nome. Por quê? Para que cada um saiba a sua importância, cada um saiba o seu devido valor que tem na presença de Deus, porque Deus aqui não conta com número, Deus conta com pessoas valiosas, Deus conta com pessoas queridas, tá certo? Então veja, cada membro tem a sua importância e o seu devido valor. Por isso não basta dizer que é crente e vir ao templo, tem que ser membro ativo, tá certo? Se Deus nos chama, se Deus nos conhece pelo nome, é por isso que eu não posso ser simplesmente um frequentador de templo, eu tenho que ser membro ativo do corpo, tá certo? Porque Deus me conhece pelo nome. Por que Deus me conhece pelo nome? Porque quando Ele me resgatou da vã maneira de viver, quando Ele me salvou, o Espírito Santo me batizou no corpo de Cristo, e agora como membro do corpo de Cristo, Ele me conhece, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece aqueles que são seus. Deus, Ele me conhece, Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem é membro do seu corpo, porque cada membro do seu corpo está sobre o seu comando. Glória a Deus por isso. Então veja só, olha que coisa tremenda que é isso. Deus, Ele conta com cada um do seu povo, com cada membro do seu corpo. Diante da batalha que Israel estava enfrentando com Jabim, rei de Canaã, e o seu capitão do seu exército, que era Sísera, isso está escrito em Juízes capítulo 4 e capítulo 5. Escute isso aqui, no Juízes capítulo 5, do versículo 14 ao 18 e o versículo 23, veja só, havia esse levante desse rei aí, tá certo, de Canaã, Jabim.
E agora o povo de Israel, eles estavam naquela fase que eles estavam separados, estavam meio divididos, tá certo? E por isso que eles estavam sofrendo, porque quando o povo se divide, perde a força, tá certo? Por isso que a Bíblia diz que o inimigo é que vem dividir, mas Deus não, ele vem para unir. Agora veja só que coisa tremenda, as tribos estavam espalhadas, de repente se levanta sob a liderança de Baraque e a profetisa Débora, e ali agora eles vão ali chamando as tribos para vir se unir para guerrear contra Jabim, esse rei de Canaã, para que eles viessem a sair daquela prisão, daquele cativeiro, para que eles viessem a sair daquele jugo pesado que eles estavam querendo impor sobre a vida do povo de Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que agora existiram tribos que participaram, tribos que se apresentaram para a guerra e outras tribos que não se apresentaram para a guerra. Então, diante daquela guerra, uns se apresentaram e outros não se apresentaram. Uns vieram para se unir e para guerrear junto, mas os outros ficaram nas suas casas. Aí o texto vai dizer no versículo de número 14 aí de Juízes, que eu citei o texto diz que passando com o cajado do escriba. Olha só, os homens pegaram, o que serve o cajado? O cajado era usado para contar o número de ovelhas que tinha. Vocês lembram disso? Eu já dei aqui várias vezes esse ensinamento. Então o cajado naquela época se usava para contar, as ovelhas passavam quando elas eram alimentadas fora do arraial, né? E aí o pastor colocava o cajado e ia passando uma por uma, aí passava uma por uma das ovelhas, ele ia contando. Então por isso que ali o texto fala, passar o cajado do escriba. Então eles começaram a ir em cada tribo e passar pela contagem. Vamos ver quem que vai participar dessa peleja, quem vai estar em unidade, quem vai se unir ao povo de Deus e vai contra o inimigo. Só que a Bíblia diz que teve pessoas, tribos, que não foram para aquela guerra, não quiseram participar. Aí no versículo de número 23, o texto diz assim, o anjo do Senhor disse, né? Amaldiçoai a Meroz, porque não vieram em socorro, em ajuda do povo do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Só vai para a peleja quem está em unidade e deixa ser apacentado, porque cajado é símbolo de alguém que deixa ser pastoreado. Então toda pessoa que deixa ser pastoreada, ela vai estar em unidade com a igreja e vai se apresentar para as guerras do Senhor. Ela jamais vai viver uma vida egoísta e pensar só em si, como se só ela tivesse problema, como se só essa pessoa tivesse dificuldade, mas ela nunca deixará de se reunir com o povo de Deus, porque ela pertence ao povo de Deus, e ela entende que ela faz parte do corpo, então ela faz o quê? Ela vai junto guerrear, ela vai junto pelejar, aquela pessoa vai junto buscar a presença de Deus, para guerrear contra o inimigo, tá certo? Porque, perceba só, pessoas que não têm a mentalidade de Cristo, ou seja, que não é governada por Cristo, não são apacentadas e se tornem covardes, omissos e egoístas, tá certo? Toda pessoa que não está sob o governo de Cristo, não esqueça essa palavra, todo aquele que não está debaixo do governo do cabeça, é porque não faz parte do corpo, não está sendo comandado, e aí o que acontece? Vai se tornar covarde, omisso e egoísta, só pensar em si, tá certo? E aí enquanto os irmãos estão guerreando, o bonitão está lá na casa, a bonitona está lá na casa dela, sem guerrear, como se só ele e só ela tivesse problema. Mas aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele sabe que ele está passando por problema, mas o irmão dele está passando por problema maior do que o dele. Aí ele fala, já que meu irmão está passando por um problema maior que o meu, então eu vou me levantar, vou ajudar o meu irmão, vou pelejar com o meu irmão, vou fazer a obra. Isso é importante, veja só, a importância é de cada membro. Vamos ver aqui, eu vou ler o texto. A importância de cada membro do corpo é vista aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 25, ó. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Eu vou explicar depois, eu vou ler até o 27 e depois eu explico. De maneira que se um membro padece,
todos os membros padecem com eles. Guarde isso, pelo amor de Deus. Quando um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Entenda só uma coisa, já falei isso aqui inúmeras vezes. Se doer o ouvido, não é só o ouvido que vai ser prejudicado, é todo o corpo que vai sofrer. Então você tem que entender que você faz parte de um corpo e você não pode só olhar para si. Você não pode ter essa mentalidade como só você tivesse problema, só você tivesse dificuldade, só você tivesse fraqueza. A gente não pode ter essa mentalidade. A gente tem que ter a mentalidade de alguém que está sendo comandado por Cristo, e de fato somos, e que nós pertencemos a um corpo, que o pé precisa de outro pé, tá certo? Que a rótula do joelho precisa da panturrilha, e que precisa dessa parte, enfim, todo o corpo está conectado e um precisa do outro, tá certo? Agora veja só que coisa aqui tremenda que Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo, tá certo? E seus membros em particular. Então, primeiro, o que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Que nós temos que ter cuidado uns dos outros. A palavra cuidado que nós lemos no versículo 25 significa estar preocupado com, cuidar de, procurar promover os interesses da pessoa. Veja o que a Bíblia me ensina a fazer. É por isso que eu digo, meu irmão, é problema meu sim. Eu não posso olhar para o meu irmão como se eu não tivesse responsabilidade com ele. Por quê? Porque ele é membro do corpo. Se ele é membro do corpo, ele é responsabilidade minha. Se o meu irmão não está bem, eu não posso estar bem também. Por quê? Porque eu tenho que sofrer junto com ele, eu tenho que chorar junto com ele, tá certo? Esse cuidado aqui, perceba só, deve haver esse cuidado mútuo dos membros, pois estão todos interligados. Veja só como que se um padecer, todos padecem. Lembra Acã? Quem lembra do episódio de Acã? Aquele homem que é registrado lá em Josué capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 ali, quando fala que Acã, ele pecou ali ao Senhor. E quando ele pecou, só Acã sofreu? Toda a nação de Israel sofreu. Por quê? Por causa do pecado de Acã, percebe isso aqui, um homem pecou, a família dele sofreu e todo Israel sofreu. Por quê? Ele estava em pecado e ninguém sabia, tá? Até então. E aí Josué pegou os homens e foi guerrear contra uma cidade de Ai. Quando eles foram guerrear, 30 morreram. E ainda o resto do exército voltou frustrado e abatido. E aí Josué pegou e falou para Deus: Deus, tu nos levantaste para nos perecer na mão desse povo. Josué orando e reclamando com Deus, e Deus falou para Josué: você não sabe de nada, levanta, porque tem pecado no meio da congregação. Então veja, por causa do pecado de um, todos pereceram. Veja se o meu irmão não é problema meu. Se meu irmão está fraco, não está conseguindo vencer o pecado, eu tenho que chorar junto com ele, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que auxiliar ele para ele não cair mais em pecado, para ele ser fortalecido pelo poder de Deus. Se o meu irmão está se desviando, está fazendo coisa errada lá fora, ele é problema meu sim. E o que eu tenho que fazer? Eu cuido dele, aleluia, promovo os interesses da vida dele, para que ele cresça. Aleluia. Tem gente que acha que quando alguém na congregação, nós somos parte de um corpo, quando alguém peca, ele acha que só ele que sofre. Você muitas vezes não sente. Por quê? Porque você não faz parte do corpo ainda. A gente tem que entender de uma vez por todas, tirar essa mentalidade do eu, tirar essa mentalidade medíocre. Nós não somos corpo sozinho, não existe vida cristã sozinha. Você já viu uma mão andando sozinha por aí? Você já viu um olho andando sozinho pelas ruas? Nós somos um corpo. Diga bem forte isso, pelo amor de Deus. Diga: nós somos um corpo. Aleluia. Então escute, se o meu irmão não está bem, ele faz parte do corpo. Então o que a igreja faz? Todos os membros vão lá e auxiliam ele. É assim que deve ser a nossa caminhada com Deus, tá certo? E se algum membro do corpo se desviou, irmão, eu não paro de orar enquanto Deus não restaurar aquela pessoa.
eu não paro porque eu sinto falta dele. Você já viu um corpo só com pé, andando por aí? Oh, irmão, receba essa mentalidade de Cristo. A gente tem que parar para pensar nisso, porque às vezes a gente se isola e acha que só nós temos problema. Às vezes a gente se isola e começa a dar muita atenção só para as nossas dificuldades, e a gente esquece que tem gente sofrendo mais que a gente. E quando a gente começa a pensar nisso, você fala, pera lá, eu não posso me acovardar. Se aquela pessoa que está sofrendo mais que eu está caminhando, por que eu vou me deter aqui? Então a pessoa vai tomar ânimo e vai entender, não, eu vou lutar junto. Agora veja, se um padece, todos padecem, mas se um é honrado, o que acontece? Todos se regozijam. Lembra Davi? Davi matou o gigante, mas só Davi se alegrou? Toda a nação de Israel se alegrou. Aleluia! Então, quando o irmão conta uma vitória aqui, chega que nem ontem aqui, pastor Marcelo pregando e testemunhando da vitória que Deus tem dado na casa dele, em relação ao filho dele que estava afastado e voltou para os caminhos do Senhor. Eu me regozijei como se fosse eu. E de fato é eu, por quê? Porque nós somos o mesmo corpo. A tua alegria é a minha alegria também. A tua vitória é a minha vitória também. Se Deus está te abençoando, eu vou me alegrar. Se você está prosperando, eu vou me regozijar. Se Deus está te usando, eu vou me regozijar, porque eu sou membro de um corpo. Aleluia! Se Deus está mudando a sua vida, eu vou me regozijar. Você já viu, irmão? Escute. Se colocar uma coroa em uma cabeça, sua cabeça vai ser honrada? É todo o corpo que é honrado. Então, filho, se alegre com a vitória do seu irmão. Quando o seu irmão estiver testemunhando vitória, glorifique o nome de Deus. Eu sempre digo para Deus, o que eu recebo não é só para mim, eu recebo para mim e pelos meus irmãos. Deus é testemunho do que eu digo. Tudo que recebo na minha vida não é só para mim, era para mim e para os meus irmãos. Porque eu faço parte de um corpo, e eu não posso pensar que o pão é meu, que o pai é meu. Eu tenho que pensar, o pão é nosso, o pai... Amém? Quem está sentindo Deus aqui nessa palavra? Diga com fé, por favor, diga para o seu irmão que sai do seu lado, você é problema meu, diga isso para ele. Aleluia, aleluia. Mas não é problema seu para descer ali, não. É para orar, para interceder, para ajudar, para socorrer. Aleluia. Não tem como escapar. Aleluia. Esses dias uma das ovelhas aqui chegou e falou, meu Deus, eu estava passando por um processo, eu achei até, me emocionei, até chorei. E ela pegou na tarde da bênção, minha filha, e dizendo, ela nos processos, ela falou, meu Deus, não vou mais. E aí, de repente, quem que manda a mensagem? Para ela vir para o culto. Ela pegou e disse, meu Deus, esse pastor não desiste de mim nunca. Tem tantos membros lá, por que ele nunca desiste de mim? Eu vou te dizer por que eu nunca desisto de você. Porque você é membro do corpo. Eu estou ligado com você, você está ligado comigo. E junto nós estamos ligados em Cristo. Isso é poderoso. Agora, veja só, esse é o nosso estado, tá? Esse é o nosso estado, versículo 27 aí, ó. O nosso estado é que sois corpo de Cristo. Então veja lá, vós sois corpo de Cristo. Aqui sois é de ser. Então esse é o nosso estado. Nós somos corpo de Cristo Jesus, tá bom? Agora veja aí o que o Paulo fala. Então todo o corpo bem ajustado. Agora vamos lá, vamos essa segunda parte, bem ajustado. A palavra bem ajustado poderia ser traduzido harmoniosamente ajustado também. A palavra grega é sinarmologel, que significa unir estreitamente, com capaz de funcionar conjuntamente. Pega isso aqui. A palavra aqui bem ajustado significa capaz de funcionar conjuntamente. Ou seja, conjuntamente, junto com. Então veja só, somente todo o corpo bem ajustado, ou seja, harmoniosamente ligado, esse corpo será capaz de funcionar juntamente.
Então o corpo será capaz de funcionar harmoniosa e conjuntamente se todos estiverem sendo governados pelo cabeça, que é Cristo. Nesse caso, o eu, percebe isso aqui, o eu não pode ter lugar no nosso meio. Escute, de uma vez por todas, deixa Deus matar o teu eu. Deixa que o teu eu seja crucificado com Cristo. De tal maneira, quando você pensar do teu jeito, falar, não, eu penso assim, você já não pensa mais assim, porque você pensa como Cristo pensa. Entende? Porque se eu pensasse, se eu quiser pensar do jeito que eu penso, já não é Cristo que está no comando. Se eu quiser fazer o que me dá da telha, já não estou mais sendo governado, é eu que estou no governo. Então eu tenho que estar sobre esse governo de Cristo, porque só Ele conhece cada membro, só Ele sabe a capacidade de cada membro, só Ele sabe da funcionabilidade de cada membro. Agora escute, se a minha mão quer dar o jeito dela, tá certo? Ela fala, ó, eu vou agir por mim mesma. Aí tá lá, uma mão agindo por si mesma e a outra mão sobre o comando do cabeça. Aí uma mão vai fazer o que o cabeça quer e a outra mão vai fazer o que quer. Aí não vai dar liga, vai estar em desarmonia. Entende o que Jesus está nos ensinando aqui nessa palavra? Agora veja como que isso é terrível. Isso é terrível no meio de uma congregação, quando existem pessoas que são dominadas pelo eu, ou seja, o homem carnal, e não estão sob o domínio de Cristo. Aí fazem o que acham, o que querem. Eu faço desse jeito, eu venho um dia que eu quero, eu caminho do jeito que eu quero. Não pode ser assim, meus irmãos, não pode ser assim. A gente pertence a um corpo. Agora veja só, um corpo não, o corpo, né, de Cristo. Agora veja isso aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, ou seja, pensem concordemente no Senhor. E peço-te também a ti, meu companheiro, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam aqui, a palavra grega poderia ser melhor traduzido, se esforçaram juntas, ou trabalharam juntas, comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Aqui está a igreja que estava na Macedônia, em Filipos. E o que acontece aqui com essa igreja aqui? Escute só, esta igreja aqui era uma igreja tremenda, cheia de alegria no Senhor, de alegria da salvação. E agora perceba, está acontecendo alguns problemas nessa igreja, e dentre alguns problemas é que tem duas irmãs, que está fazendo um alvoroço no meio da congregação. Só que detalhe, essas irmãs, elas trabalhavam em harmonia, elas sentiam o mesmo no Senhor, elas pensavam como o Senhor, só que de repente, entraram em desarmonia, uma começou a pensar de um jeito, e a outra começou a pensar de outro. O que deu? Confusão. A igreja começou a perecer por causa disso, a tal ponto de Paulo ter que escrever uma epístola para consertar o erro. Agora pegue isso aqui comigo, a palavra aí, conforme já disse, a palavra sintam, a palavra grega é phronel, que significa ser do mesmo pensamento. Então veja, quando essas mulheres pensavam como Cristo, estavam sob o seu comando, e não do eu, elas trabalhavam juntas. Sabe o que significa trabalhar juntas aqui? Elas davam o máximo de suas capacidades. Quando essas duas estavam trabalhando, ou seja, sob o comando de Cristo, as duas davam, ou seja, o máximo da sua capacidade. Veja, e agora eu pergunto para você, o que acontece com uma igreja que cada membro dá o máximo de si? Dá o máximo da sua capacidade. Sabe o que é dar o máximo da sua capacidade? É você se entregar para Cristo sem reserva. Você deu tudo o que tinha para dar. Então, enquanto essas mulheres, olha só que coisa linda, elas quando estavam pensando como o Senhor, elas davam toda a sua capacidade para o Evangelho. Elas se dedicavam de tal maneira que elas entregavam tudo para Deus, tudo no altar de Deus, elas se entregavam o máximo. Agora de repente, uma
e a outra já não estão mais pensando como Cristo pensa, ou seja, deixou o eu dominar, deixou a razão carnal predominar, não quer liberar mais perdão, não quer mais amar, entende? E aí o que aconteceu? Essas mulheres agora estão perdendo a sua capacidade. Sabe quando você vai conseguir dar a sua maior capacidade para Deus? Quando você estiver sendo liderada pelo cabeça, que é Cristo. Agora, que coisa maravilhosa que eu entendo com isso aqui, veja só, no versículo 3 que Paulo fala aqui, essas mulheres que deram o máximo de si, trabalhando no Evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, dão o máximo de suas capacidades no Evangelho. Vou repetir, pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, dão o máximo da sua capacidade em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Nesta noite eu olho para uma igreja que está conectada, eu olho para uma igreja que está trabalhando em harmonia, eu olho para uma igreja que está sob o comando de Cristo, e cada membro vai dar o melhor de si, cada membro vai dar o melhor, o máximo da sua capacidade. Como se essas mulheres disseram, eu dei tudo que eu tinha, eu dei o máximo que eu tinha, ou seja, não tem nada aqui que eu deixei na reserva, alguma coisa que eu deixei guardada, eu me entreguei totalmente. Pessoas que têm o nome escrito no livro da vida se entregam totalmente, se esforçam no máximo. Glória a Deus por essa palavra. Agora veja, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. A palavra ligado aí, meus irmãos, é simbibadzo, a palavra grega, que significa tornar uma unidade, unir, combinar, que significa estar de acordo. Levar uma pessoa a unir-se comigo numa conclusão, vir até a mesma opinião. Em outras palavras, está unida em propósito, tá? Essa palavra, sabe onde que essa palavra aqui foi vista? Foi vista em Atos capítulo 16, versículo 10, eu vou ler o texto. Olha isso aqui. Paulo recebe uma visão. Quem recebeu a visão foi Paulo. Mas Paulo está acompanhado do seu companheiro de missões, que é o Silas. O Silas, Silinhas. Lembra o Paulo e Silas? Olha eles aí, E aí Paulo recebe a visão. E aí veja só, ele não trabalha sozinho. Quem recebe a visão? Paulo. Só que ele faz parte de um corpo. Então a visão que Deus me dá não é uma visão só para mim, é uma visão que beneficia o corpo. Veja, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Concluindo, é a mesma palavra que Paulo está dizendo para ligado, tá certo? Que é estar unido, que é estar, ou seja, unido em propósito. Então eles conversando entre si, analisando aquilo que Deus deu para eles chegaram à conclusão. O que é chegar a uma conclusão? Os dois, ou seja, estão unidos em propósito, eles concordaram, eles estão o quê? Em concordância. Então, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora perceba isso aqui, que coisa maravilhosa. Por esse motivo, Paulo exortou a Evódia e a Sintique, pois a igreja de Filipos foi fundada por crentes que estavam unidos em concordância. Evódia e Sintique fazia parte de qual igreja? Da igreja de Filipos, da Macedônia. E quem que foi o fundador dessa igreja? Paulo e Silas. E como que eles conseguiram fundar essa igreja? Estando na concordância da presença de Deus. O texto diz que eles seguiram a visão em concordância, em unidade, tá certo? E agora foram orar, buscaram a Deus junto em unidade, foram presos juntos, sofreram juntos, e lá na cadeia o que eles fizeram? Clamavam, oravam e buscavam a Deus em concordância junto. Veja como uma igreja composta por pessoas unidas em propósito prospera até mesmo em meio às dores, prospera até mesmo em meio às dificuldades, porque onde tem concordância tem o comando de Cristo, tem o poder de Deus agindo. A Bíblia diz em Amós 3,3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós profetiza, falando do povo de Israel: como que vocês querem andar
andar com Deus, sendo que vocês não estão em concordância com Ele. Não tem como andar em concordância, andar junto, se não tiverem com o mesmo pensamento, se não tiver nessa unidade, se não tiver esse mesmo pensamento, tá certo? Então o crente tem que estar unido não só de corpo presente, mas de propósito. Então você não pode entrar aqui nesse templo, só estar aqui de corpo presente. Nós temos que estar unidos aqui em propósito. Nós temos que ser unidos em propósito. De tal maneira que Paulo, quando escreve aos Colossenses, sabe o que Paulo diz? Ele falou, eu estou ausente de corpo, mas em espírito eu estou presente com vocês. E por que Paulo fala isso para a igreja que estava em Colosso? Sabe por quê? Porque ele estava sendo impedido de estar indo nos cultos. Muitos irmãos às vezes também são impedidos de estar indo no culto por causa de um problema de saúde, enfermidade, às vezes por uma questão de viagem. Mas veja como que alguém está unido em propósito. A pessoa foi viajar, mas ele não deixou de ser igreja. E aí o que ele faz? Mesmo estando em viagem, desfrutando, no momento que ele for orar, quem que ele vai lembrar? Vai lembrar dos irmãos a que ele pertence. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai estar no culto fisicamente, mas vai estar em espírito. Por quê? Porque ele vai estar orando. Deus abençoa os irmãos lá que estão agora. Isso é coisa tremenda, tá? Então às vezes tem pessoas que são impedidas de estar de corpo presente, mas estão unidas em propósito. Tá certo? De alguma maneira ela está contribuindo, de alguma maneira ela está ajudando, de alguma maneira ela está cooperando. Por que ela está fazendo isso? Porque está unida em propósito. E agora quando Paulo fala, eu estou unido convosco em espírito, sabe o que eu aprendo? A unidade é espiritual. A pessoa na carne nunca estará de acordo com as coisas de Deus. Então a pessoa só conseguirá estar nessa unidade, tá certo? Se ela for espiritual, e que Deus derrame essa espiritualidade sobre a nossa vida. Nesta noite eu me levanto como um arauto de Deus, como pregador do Evangelho de Cristo, e profetizo em nome de Jesus. Deus está dando unidade de propósito aqui nesse lugar. Deus está dando unidade de propósito. Não é só corpo presente, nós estamos aqui em unidade de propósito. Porque se eu estivesse aqui só de corpo presente, eu ia pensar uma coisa, você ia pensar outra coisa. Agora veja como as coisas fluem diferentemente quando todos estão unidos no mesmo propósito. Já pensou, lembrando aqui, já pensou se Paulo estivesse orando e Silas murmurando? Eles estariam em quê? Em desconcordância, não estariam em unidade. Agora os dois estavam vivendo os mesmos processos juntos. E qual que foi o resultado? Deus se manifesta na unidade da sua igreja, tá certo? Então que Deus nos dê essa espiritualidade da unidade. Parte B do versículo 16 de Efésios, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, olha lá, pelo auxílio, que é melhor traduzido provisão, de todas as juntas, tá certo? Vamos lá, a palavra aqui no caso, auxílio, que eu já disse que é provisão, a palavra grega é epihorgia, que significa suprimento, provisão, fornecimento, suporte. Então tem um sentido de disponibilizar o que é necessário para ajudar ou suprir as necessidades de alguém. Olha só que coisa linda. Paulo conectou a oração dos irmãos em favor de sua vida com a provisão do Espírito Santo. Então veja, em Filipenses capítulo 1, versículo 19, a revista atualizada. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, que é a oração, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará ou resultará em libertação. Veja, o que é provisão? Provisão é recursos de Deus. Agora, Paulo está dizendo que a oração dos irmãos está conectada com a provisão do Espírito Santo. E ele está dizendo, oração mais provisão do Espírito Santo resultará em minha libertação. Veja, olha que coisa tremenda, eu estou falando aqui pelo auxílio de todas as juntas. Escute isso aqui, não esqueça mais. Quando um membro ora, intercede pelo outro, ele acessa a provisão do Espírito, que são os seus recursos ilimitados, proporcionado a todos os crentes,
capacitando-os assim a ficarem firmes, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Então perceba só que coisa tremenda, quando eu intercedo pelo meu irmão, quando o meu irmão intercede por mim, eu acesso o quê? Eu acesso a provisão do Espírito Santo, e a provisão do Espírito Santo é o quê? Ilimitada. E eu pergunto para você, qual é a tua necessidade? A tua necessidade é de cura, a tua necessidade é de força, a tua necessidade de paz, a tua necessidade de renovo. Então veja só, o corpo tem que ser o quê? Provisão, tem que auxiliar. Então quando eu estou orando pelo meu irmão, eu estou acessando os recursos do Espírito Santo, eu estou acessando a provisão do Espírito Santo, e a provisão do Espírito Santo não tem limites, como se alguém pegasse e falou, esgotei. Não, os recursos do Espírito Santo são inesgotáveis, são inesgotáveis. Então nós não podemos parar de orar uns pelos outros, nunca, jamais, porque cada vez que tem oração, ou seja, a oração e a provisão do Espírito está interligado. A igreja ora, o Espírito manda a provisão, tá? E ele diz aí, a provisão, o auxílio de todas as juntas. A palavra junta significa ligamento, conexão. Veja, olha só, isso aqui que é junta, está vendo? O que faz a mão e o braço estar junto, o que é? A junta. E assim vai, a cabeça tem várias juntas, e aqui tem, o tornozelo tem junta, o joelho tem junta, o corpo está conectado um no outro. Então não tem como tirar uma parte do corpo, está conectado, filho. E essa conexão é tão poderosa, porque veja só, essa palavra junta aí que eu acabei de citar é a palavra rafê, no grego significa ligamento, junta, conexão, e é a parte das juntas do corpo que ligam diferentes membros entre si, tá certo? Um membro é diferente do outro, mas estão interligados, estão conectados. Embora sejamos diferentes, ou seja, cada um tem uma capacidade, cada um tem um dom, cada um Deus usa de um jeito, estamos unidos e formamos o mesmo corpo. Foi isso que Mardoqueu ensinou para Esther. Lembra? Esther tinha uma posição de rainha. Mardoqueu tinha uma posição lá no reino inferior à de rainha. E cada um dos israelitas, dos judeus, melhor dizendo, tinha uma posição no reino. E de repente se levantou quem? Ramã. Fez um decreto: vou matar todo o povo judeu. E esse é o decreto do inimigo, querer se levantar contra todos os membros do corpo, querer matar todo o corpo. Só que ali, o que aconteceu? Se levantou Mardoqueu e instruiu a Esther, falou, olha, vai lá, intercede por nós, intercede pelos judeus, intercede pelo povo, porque Ramã fez o decreto e vai nos matar. Ela pegou e disse assim, mas eu não sou chamada, o rei faz 30 dias que não me chama, e se eu aparecer lá eu corro risco de vida. Sabe o que Mardoqueu falou para ela? Se você se acovardar, se você for omissa, socorro e livramento vai vir de outra parte, mas a sua casa vai perecer. E aí sabe o que Esther fez? Esther pediu para Mardoqueu, vai e ajunta, vai e ajunta todos os judeus, vai e ajunta todo o povo, e jejuai por mim. Sabe o que aconteceu quando o povo estava junto? Deus enviou socorro e livramento para todos, tá certo? Todos estavam envolvidos naquela obra. Veja, Esther estava na posição de rainha, Mardoqueu ficava na porta do rei, cada judeu ficava na sua província. É que nem o corpo de Cristo, um é do ministério, outro é do louvor, o outro é da intercessão. Então cada um fica na sua posição, mas nós todos estamos em harmonia, trabalhando junto. Há uma articulação entre nós. E aí quando todo esse corpo unido, bem ajustado aí, está trabalhando assim desta maneira, o Ramã cai, tá certo? Ou seja, com todo o corpo unido, Ramã e seus planos nefastos, eles têm que cair. Então toda a trama, aí o adversário muitas vezes está tramando para derrubar a minha família, a tua família, ele trama isso dioturnamente, está tramando para, enfim, te afastar do caminho do Senhor, mas a gente está junto.
tá certo? E aí, quando o inimigo se levanta contra um, não se levanta contra um, se levanta contra todos. E aí a igreja se une. E a igreja começa a trabalhar junta. E aí, todos os planos do inimigo caem. Eu vou repetir essa palavra. Todos os planos do inimigo caem. Isso, eu estou profetizando agora. Toda a arquitetação do adversário contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua saúde, contra a igreja do Senhor a quem você pertence, está nesta noite repreendida em nome do Senhor Jesus. Parte C do versículo 16, vamos lá. Segundo a justa operação de cada parte. Oh, que coisa maravilhosa. Segundo a justa operação de cada parte. A palavra operação é energia, que significa ato de trabalhar, eficiência. É onde eu já falei aqui, expliquei, se origina a palavra energia. Qualquer coisa aqui nessa terra precisa, a maioria no caso, precisa de energia para funcionar. Sem energia as coisas não funcionam. Ela só é eficaz, por exemplo, esse microfone aqui só está sendo eficaz porque tem energia nele. Se não tivesse energia, não servia para nada. Então, cada membro do corpo de Cristo tem que ser energizado. Cada parte desse corpo, ele tem que estar em operação, ele tem que funcionar, ele tem que trabalhar eficazmente, ele tem que operar, ele tem que funcionar. Então, para manter a unidade, cada parte do corpo deve manter-se em sua posição e em funcionamento. É o que eu digo, não basta só estar no corpo, tem que funcionar. Não basta só dizer que é cristão, que está lá numa posição de crente. Você tem que funcionar como uma parte daquele corpo. Deus te chamou para ajudar as pessoas? Faça isso. Deus te chamou para socorrer pessoas? Faça isso. Deus te chamou para levantar pessoas? Faça isso. Deus te levantou para encorajar pessoas? Faça isso. Deus te levantou para interceder por pessoas? Faça isso. Faça o que Deus te chamou para edificar pessoas através do teu louvor? Então funcione. Deus te chamou para tocar instrumento? Então toque. Funcione. Aquilo que Deus te deu, a posição que Deus te colocou, funciona aí, meu filho. E agora olha só que coisa tremenda. Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com Jesus, ele aqui é Jesus, no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé. Aqui ó, no poder de Deus, a palavra poder aqui é energia, é a mesma palavra que eu li aqui, operação, tá certo? Segundo a operação de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O velho homem foi sepultado porque estava morto. Tudo que está fora do corpo está morto, tá? Tudo que está fora do corpo está morto. É por isso que quando você você cortou esse cabelo aí, o cabelo não cresceu mais, o que foi cortado. Essa unha que você corta nunca mais vai crescer, porque está fora do corpo. E você sabe qual é o sangue que corre nesse corpo? É o sangue de Jesus. Esse é o sangue que corre nesse corpo. A vida do corpo está no sangue do Cordeiro. E que coisa maravilhosa, então nosso velho homem foi sepultado, ou seja, aquele que estava fora do corpo foi sepultado, porque ele não funcionava, mas agora nós passamos a receber vida em Cristo Jesus. E olha só, sabe qual é a vida que em nós opera? É a mesma vida, é a vida de Cristo, é a mesma operação de poder que foi manifesta em Cristo na ressurreição. O corpo de Cristo não estava morto ali? E ali não veio a operação do poder de Deus e ressuscitou a Cristo? Aquele poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que opera em nós. Então qual é o poder que opera em nós? Como nós já vimos nos estudos aqui dessa epístola, é o poder da ressurreição. Agora você entende o que nos faz funcionar? É a mensagem do Evangelho de Cristo. A mensagem do Evangelho de Cristo faz o crente funcionar. Aquele crente que não estava funcionando como corpo, tá certo? Ele estava simplesmente como apenas um visitante, alguém que caminha, que simpatiza com os crentes. Agora ele recebeu
impacto da mensagem do Evangelho. Agora ele foi tocado pelo poder da cruz de Cristo. Agora o eu dele foi crucificado. Agora a vida que ele vive é a vida de Cristo. E aí o que acontece? Esse crente está energizado. Esse crente está operando eficazmente. Esse crente está funcionando. Agora ele evangeliza, dá testemunho. Agora ele vence o pecado. Agora ele triunfa sobre a carne. Meu Deus! Glória a Deus. Então a pregação do Evangelho faz o crente funcionar. Então crente que recebe a mensagem do Evangelho funciona. Aleluia. Aleluia. É um crente ativo. É um crente que verdadeiramente faz a diferença. Por isso Deus conta conosco. Deus ele conta conosco. Deus ele conta conosco. Deus ele conta conosco. Deus ele conta conosco. Conta, é esse poder, o poder cada vez, irmão, que nós estamos sendo ministrados pela mensagem do Evangelho. Cada vez que o Evangelho de Cristo está sendo pregado, o nosso eu, ele vai sendo espancado, de tal maneira que ele vai perdendo lugar na nossa vida, de tal maneira que aquele homem carnal, ou seja, que se dobrava do pecado, não está mais se dobrando, e agora esse membro está o quê? Energizado. Ele está operando, porque ele está conectado, está conectado, está recebendo a energia de Cristo sobre a vida dele. Irmão, não esqueça isso, a operação de poder que atuou em Cristo para ele ressuscitar dentre os mortos, é o mesmo poder que atua em nós, é a mesma operação que está em nós. É por isso que o velho homem não tem vez na nossa vida. Cada vez que o Evangelho é pregado, é uma pancada no velho homem. Cada vez que nós recebemos a mensagem do Evangelho, o velho homem vai perdendo força, aí o crente vai se rendendo, aquele ódio vai saindo, o amor vai chegando, aquela tristeza vai saindo, a alegria vai chegando, aquele desânimo vai saindo, a coragem vai chegando, aquela omissão vai saindo, aquela responsabilidade vai chegando, aí aquele crente que era tímido, aquele crente que não produzia, aquele crente que não fazia, agora está agindo, agora está operando, agora está prosperando, agora está dando fruto, agora está trabalhando eficazmente. Manácia, Alabaxanda Candarápia, o poder que está operando em você é o poder da ressurreição, sepultados com ele. Não esqueça disso, é só pelo Evangelho que a gente entende isso. O nosso velho homem já foi enterrado. Aqui sepultado significa enterrado com Jesus, já enterrou o nosso velho homem. Não deixa mais esse velho homem vir à vida, não deixa mais esse velho homem ressuscitar. Agora o homem que opera em você é a nova criatura, porque você tem o poder de Cristo operando em você, o poder da ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Nós já ressuscitamos. Nós ressuscitamos pela fé na operação do poder de Deus. É por isso que eu digo, não tem como um crente que está ligado no corpo, perceba só, o corpo pode ser, muitas vezes pode se machucar, o corpo pode ser ferido, mas se ele está no corpo, o corpo tem vida, o corpo tem vida. Aí o corpo todo trabalha para curar aquele que está doente, o corpo todo trabalha para recuperar o que está doente. Aí aquele pé que estava ferido é curado, é restaurado. O osso que estava ferido, ele é restaurado. E aí o que acontece? Ele volta a funcionar. Ele volta a funcionar. Alamaxanda Candarábia. Levante as duas mãos para os céus e dê meia dúzia de glória a Deus para o alto. Enquanto eu profetizo esta palavra, você vai sair da, olha só, meu Deus, tem autoridade aqui. Você vai sair daqui funcionando, você vai sair daqui energizado. Pelo quê? Pelo poder. É o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Recebe o poder do Evangelho.
Poder do Evangelho. Uramakanda rachanda kanasai. Kanahasheri me clama saio. Procassatori me canda labachéria. Ela bacanda da baixanda. O teu velho homem perdeu as forças. Ele foi enterrado com Cristo. Mas no terceiro dia Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele. Aleluia. A vida que está em nós é a vida ressurreta. Aleluia. É uma vida ressurreta. Tão gostoso sentir a graça de Deus operando. Oh, glória a Deus. Andoraia candere barraia. Cada vez que você sentir, pensar que as suas energias estão acabando, lembra, você está conectado no corpo. Alakatara Shanda Kalabaia Upakatarácia Peracante Nekesterka Urabacala Séria. Você está conectado ao corpo. Aleluia. Põe a mão no ombro do cego, irmão, e diga para ele: sinta essa energia da cruz do Calvário. Diga para ele. Se tem comunhão, vai adorar a Deus aí agora. Se tem comunhão, vai se alegrar junto com teu irmão aí agora. Ei, esse corpo está energizado. Esse corpo está energizado. Esse corpo está cheio de energia. Esse corpo tem vida. Ah, meu Deus. Segunda operação de cada parte. Segunda operação de cada parte. O músico vai funcionar. O cantor vai funcionar. Os pastores vão funcionar. Os jovens vão funcionar. As crianças vão funcionar. Oh, meu Deus. Alacana raia séria. Elebacala barachanda, alabacala súria. Pastor, a minha casa não está funcionando. Traz ela para o corpo. Traz ela para o corpo. Aleluia. Aleluia. Traz para o corpo. Glória a Deus. Parte C, vamos ir para a conclusão. Perdão, parte D. Vou ler todo o versículo. A parte final do versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado, harmoniosamente, ligado. Olha só. Harmoniosamente ajustado e unido. Pelo auxílio, ou seja, a provisão de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte. Olha lá. Faz o aumento do corpo para a sua própria edificação em amor. Primeiro, aumento. A palavra aumento, aí a palavra grega é auxesis, que significa progresso, crescimento, aumentar de tamanho. O crescimento interno, ou seja, a maturidade da igreja, conhecer a Cristo, resultará no aumento do corpo, ou seja, a salvação de almas. Quando a igreja cresce no conhecimento de Cristo, que vem pelo ensino da palavra, essa igreja vai aumentar o tamanho. E que jeito vai aumentar? Novos membros vão se converter. E muitos deles fazem parte da tua família e parentela. Eu estou profetizando porque eu sinto que Deus está nessa palavra. Profetiza, pastor Marcelo, diga assim. Assim como Deus alcançou a minha família, vai alcançar a sua também em nome de Jesus. Quem recebe, quem vive o milagre tem autoridade para profetizar o milagre. Quem recebe o milagre tem autoridade para profetizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Completa a obra, Espírito Santo.
Aleluia! O crescimento, veja só, meu Deus, tem uma vida aqui, está muito forte. Está forte aqui. Há uma explosão de poder de Deus aqui dentro dessa casa. Aleluia! Não tem como, aleluia, a tristeza, a angústia, o pecado ficar diante dessa energia. Ora machere comanácia, brime rassúria corócia. Então, a igreja que cresce no conhecimento de Cristo, e não tem como conhecer a Cristo se não for pelo estudo da palavra. Então a igreja cresce no conhecimento de Cristo, automaticamente ela vai aumentar, ela vai, ou seja, expandir no sentido de alcançar outras vidas. Agora veja o que está escrito aí em 2 Tessalonicenses 1:3. Olha que forte. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para convosco. Veja, a fé cresce muitíssimo, que coisa tremenda. A palavra cresce muitíssimo é uma palavra só em grego, que é hiperauxano, que significa aumentar, além da medida, crescer extraordinariamente. E é esse crescimento que Deus está dando para nós. Não é um crescimento qualquer, é um crescimento extraordinário, além da medida. Veja, o conhecimento, aqui crescer na fé, o que significa? Crescer muitíssimo na fé, significa crescer no conhecimento preciso e correto da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, que levará a igreja a esse crescimento extraordinário, que resultará no aumento do amor, ou seja, servir e dar a vida pelo próximo. Veja, eles crescem além da medida, eles crescem extraordinariamente. Cresceu a fé, cresceu o que mais? O amor. Cresceu a fé, aumentou o amor de uns para com os outros. O que Jesus falou a respeito do amor? Jesus ensinou para nós perfeitamente a respeito do amor. Ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir da minha vida. Então cada vez que você conhecer mais de Jesus, você vai servir mais e vai se entregar mais. Então conhecer Jesus... Agora você entende por que tem muitos pregadores que tiraram Jesus da pregação? Tá? Porque quando se tira Jesus, não tem serviço, não tem entrega da vida. Só quem conhece a Cristo é que vai seguir as suas pisadas, vai viver a Ele. E essa pessoa, ela vai ter um crescimento extraordinário. Como já diz, crescimento extraordinário, além da medida. É um crescimento que ultrapassa o entendimento natural, tá? Porque esse crescimento não é natural, é de fato sobrenatural. Por quê? Porque é o crescimento que vem do Espírito Santo. A parte, aí veja só, encerrando, então faz o aumento do corpo, perceba, faz o aumento então é todo o corpo que tem que crescer. Para a sua própria edificação em amor. Vamos lá. A palavra edificação aqui é oikodome, olha só o que significa: fortalecer, tornar mais capaz, edificar. É o ato de alguém que promove o crescimento de outro, que aumenta o potencial de uma outra pessoa. Escute, esse crescimento, essa edificação, melhor dizendo, ela tem que ser em quê? Edificação em amor. Perceba, a edificação tem que ser em o amor. Na verdade, como nós temos visto, o amor é o solo em que a igreja é edificada. A igreja, perceba, esse templo aqui não precisou de uma terra para ser edificada, tem um alicerce, mas tem uma terra. Então, para nós, o que isso significa? Essa terra representa o amor, o alicerce é Cristo. Então, a igreja é edificada em Cristo, mas qual é o solo? O amor. Tá? O amor é o sinal e a prova de fé. Eu vou repetir isso aqui: o amor é um sinal e uma prova de fé. Primeira Epístola de João 3,10 diz assim, e assim conhecemos aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo.
aqueles que amam o seu irmão são de Deus, e os que não amam o seu irmão não são de Deus. Então, o amor é uma prova, é um sinal e uma prova de fé. Fé verdadeira de quem conhece Jesus. Segundo, o amor por outros crentes, ou melhor dizendo, sem amor por outros crentes não existe relacionamento com Deus. Eu vou repetir. Sem amor por outros crentes não existe relacionamento com Deus. Se eu quero me relacionar com Deus, eu tenho que passar pelo relacionamento com o meu irmão. Eu não tenho como amar a Deus se eu não amar o meu irmão. 1 João 4:20 diz assim: como você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, como alguém pode amar a Deus que nunca viu e deixar de amar o seu irmão que vê? Então, escute isso aqui. O que o apóstolo Paulo está aqui querendo dizer é o quê? Como já temos visto, já falei, o solo que a igreja é edificada é o amor. E o que é o amor de Deus? O amor é dar a vida para beneficiar outros. O amor é dar a vida para beneficiar outros. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu Jesus para quê? Para nos beneficiar. Então, esse é o modelo de amor que Deus quer que a gente siga. É se entregar para benefício dos outros. É forte essa mensagem. É forte. Em primeira, ainda, esse texto eu vou ler, 1 João 3,16. Olha só o que a Bíblia diz lá. 1 João 3,16. Não desanima de ser crente não, depois de ler essa palavra, viu? Olha lá. A caridade que é amor, tá? Conhecemos um amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. E o que nós devemos fazer? Dar a vida pelos os irmãos. Está vendo só? Irmãos, você está vendo que a Bíblia está dizendo? Que eu tenho que dar a vida, a exemplo de Cristo, eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. E agora, eu já expliquei isso aqui no decorrer dessa epístola, que nós já trabalhamos essa questão do amor várias vezes, mas vale a repetição. E o que seria dar a vida pelo meu irmão? Quando você se dedica em oração por alguém, você está dando a sua vida, porque tempo é vida. Por exemplo, quando você ajuda alguém com um recurso financeiro, você ajuda a necessidade de alguém. Para você ganhar aquele recurso financeiro, você teve que trabalhar horas, e horas é vida. Por exemplo, um trabalhador normal, se você trabalha aí 8 horas por dia, 8, 16, 24, a cada 3 dias trabalhado, cada 3 dias que você trabalha, um dia você deu para o seu trabalho. Entendeu? 8, 16, 24. Então, cada 3 dias que você trabalha, você deu um dia da sua vida para o seu trabalho. Então, significa que, quando eu estou trabalhando, eu estou dando a minha vida. E agora, para quê? Eu ganho um recurso quando eu trabalho. E agora, se você tira o recurso que você deu a sua vida para conquistar, e você ajuda alguém, você não está dando recurso, você está dando sua vida. Entendeu? Que mistério. Quando eu estou dando um exemplo aqui, nossa, agora pastor, quando a gente prega a palavra, a gente não está dando simplesmente a palavra, eu estou dando a minha vida aqui no altar. Eu estou dando de fato a minha vida aqui no altar. Porque para que eu possa ministrar um estudo, eu estou falando só desse estudo, tá? Para ministrar um estudo desse aqui, são cerca de no mínimo 11 a 15 horas. Então eu investi o quê? A minha vida. Para poder fazer o quê? Edificar. Eu estou dando um exemplo só para você entender o que é dar vida. Então, quando você se disponibiliza, só por você, escute isso aqui, só por você estar aqui, entende? Dando o seu tempo, você não está dando o seu tempo aqui para o Senhor, você está dando o que aqui? A vida. E para que você está aqui dando a sua vida? Você está melhorando como crente. Você está sendo revestido de poder. Para quê? Você vai alcançar outros. Aleluia. Aleluia. Ou você acha
que você não está investindo tempo em Deus aqui em benefício de alguém. Não é só os da tua casa, não. Outras pessoas mais vão ser atingidas com isso. Agora, encerrando, por essa razão, Paulo disse quem era maior no meio dos irmãos. Paulo, quando escreve a Epístola aos Coríntios, ele fala quem era maior na igreja, a respeito dos homens que tinham dons espirituais. Agora veja quem é maior na igreja. 1 Coríntios 14:5, maior entre aspas, né? E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. O dom de línguas serve para quê? Quando a pessoa fala línguas, ela edifica quem? Só a si. A não ser que tenha interpretação, aí todo mundo vai ser edificado. Mas se a pessoa fala em línguas, ela só se edifica. Agora, olha o que Paulo diz. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quem que é maior na igreja? Quem edifica o outro. Esse é o maior na igreja. Aquele que vive para edificar o outro. Pegou o mistério aí? Esse é o maior na igreja. Aquele que vive mais em favor da vida do seu irmão. Aleluia. Por que vocês não deram glória agora? Sei que vocês iam sapatear agora. Veja, vou repetir o significado da palavra edificação. Vou repetir. É o ato de fortalecer, tornar mais capaz, edificar. É o ato de alguém que promove o crescimento de outro. Então veja, a minha caminhada como membro do corpo de Cristo, sabe o que é? Eu vivo para fortalecer o meu irmão. Eu vivo para encorajar o meu irmão. Eu vivo para quê? Para ser um instrumento de Deus, para capacitar ele, tornar mais ele capaz. Por exemplo, alguém aqui é usado por Deus aqui, ó, em profecia. Vamos falar do dono daqui da profecia? Alguém aqui é usado em profecia e chega lá naquela pessoa e entrega profecia, né? Entrega profecia e fala, ó, Deus está aqui nessa noite, entrega lá, estou aí falando aqui uma profecia qualquer, ó. Deus te entrega essa profecia. Qual que é a profecia? A sua casa vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ó, a sua casa vai ser um instrumento. É uma profecia, sim ou não? Então essa pessoa, o que ela fez? Essa pessoa que foi usada por Deus, ela edificou aquele irmão. Ele aumentou a capacidade daquele irmão. Por quê? Porque agora esse irmão ele vai se dedicar em buscar a Deus em direção a isso que Deus falou para ele da família dele. Pera lá, Deus falou que vai usar toda a minha família. Então ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a trabalhar em cima disso. Quem sabe você, essa família que Deus está falando aqui agora, quem sabe vocês não vão ser um instrumento para aconselhar casais dentro da igreja. Quem sabe vocês não vão ser o líder de casais que vão trabalhar em cima dessa área para ajudar outros casais. Veja que coisa maravilhosa. Então aqui eu quero encerrar essa mensagem. Aqui maior é aquele que fortalece, que encoraja e promove o crescimento do outro. Então Deus aqui nos chama, quando cada membro do corpo de Cristo está alinhado com a vontade divina, vivendo para a glória de Deus, este corpo cresce forte. É o que está acontecendo conosco nessa noite. Estamos crescendo, não inchando, estamos crescendo e crescendo forte, porque esse corpo é operado pelo poder da ressurreição de Cristo. Amém? As palmas, louve ao Senhor.